Olá a todos, meu nome é Juliana Tosse de Almeida. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o convite à Isabelle, dizer o quanto é gratificante poder fazer parte do time de palestrantes do curso de Lemas Éticos na Medicina Veterinária, promovido pelo Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão de Ética Animal da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a VegVets. Já aproveito para parabenizá-los pela iniciativa e organização do curso e, por fim, agradecer o interesse e a participação dos inscritos. Aproveitem essa oportunidade. Nossa conversa de hoje, então, será sobre o que podemos aprender com as comunidades e seus cães comunitários. Me apresentando brevemente, sou médica veterinária, mestre em ciências veterinárias na área de bem-estar animal e doutoranda em medicina veterinária preventiva e saúde animal na área de epidemiologia. Sou integrante da Comissão Estadual de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo, colaboradora no livro Referência no Brasil de Medicina Veterinária do Coletivo Fundamentos e Prática, com capítulo sobre os cães comunitários, criadora do protocolo para a implementação do programa Cão Comunitário em municípios e fundadora e CEO da Cão Comunitário Brasil. Para iniciarmos a nossa conversa, então, eu trouxe essa frase que resume muito bem o que vamos abordar aqui hoje, tá bom? O cão comunitário auxilia sua comunidade a resgatar e fortalecer o espírito de coletividade, pertencimento e corresponsabilidade por sua cidade. Então, a gente vai entender mais esse cenário, né, de como isso é possível, ok? E para auxiliar na nossa explanação, né, nessa nossa apresentação, vou iniciar definindo o conceito do cão comunitário, na sequência onde podemos encontrá-los, depois falar um pouco sobre o programa cão comunitário e finalizando com os impactos visados. O animal comunitário, podendo ele ser o cão ou o gato, sendo que a nossa conversa hoje será sobre o cão, que vive em situação de rua, que apesar de não ter responsável definido e único, estabelece com a comunidade onde vive vínculos de dependência e manutenção. Devem ser vacinados, esterilizados, identificados e devolvidos à comunidade de origem pelo órgão competente. O animal comunitário ele é reconhecido internacionalmente por órgãos, instituições renomadas, como o ICAN e a OIE. No Brasil, nós já temos 12 estados brasileiros que possuem legislações que dispõem sobre o controle de natalidade de cães e gatos e a proteção desses animais. Pegando o exemplo de Minas Gerais, a legislação 21.970 de 2016, e nela há o reconhecimento e a regulamentação do animal comunitário, bem como seus cuidadores e mantenedores. Neste posto de combustíveis na zona norte do Rio, o negócio é organizado. Funcionário só trabalha de crachá. A identificação fica bem à vista no peito de todos. E se tem um empregado famoso por aqui, Amarelo, lógico. o cão vira-lata que não amarela em serviço. Ó, tá indo atrás do nosso auxiliar ali. A função do amarelo? Claro, segurança. Tá lá no crachá e no jeito desconfiado com estranhos. Tá olhando com a cara de bravo pra mim. Quando chegou, Amarelo não era tão bravo assim. Chegou magrinho, doentinho. O pagamento dele? Abrigo, água e comida à vontade. Em janeiro agora, o Amarelo completa 2 anos de posto. Tempo suficiente para construir a fama e, de quebra, ganhar o carinho dos funcionários e dos clientes. Os afagos são a melhor recompensa. Cativa todo mundo. Tanta pompa rende ciúmes dos colegas funcionários. Por quê? Engraçado que o dele tem foto e o meu ainda não tenho. É aquela história. Aqui, o crachá é levado a sério. Por isso, sorria, segurança. Afinal, você tem privilégios.
é o dono do pedaço. Bom, pessoal, então eu trouxe o vídeo do amarelo para a gente se familiarizar, né, do que é um cão comunitário na prática, tá bom? E ainda falando sobre o contexto do animal comunitário, né, do cão comunitário, dentre a população de animais em situação de rua, nós temos o animal comunitário, né, o cão comunitário, que é um dos tipos de cães que podemos encontrar nesse universo, tá? Além dele, nós temos os semidomiciliados, que são aqueles que possuem tutores, mas que têm acesso livre às ruas, né? Não sem a supervisão de seus responsáveis. Também temos animais perdidos e quarto tipo, sem tutores, que aqui acabam entrando também os abandonados, né? Um outro ponto importante a respeito do conceito do cão comunitário, que eu achei pertinente trazer aqui para vocês hoje, é sobre a questão de que não tornamos ou transformamos um cão em comunitário, porque não depende apenas de nós, tá? Há um conjunto de fatores para que o vínculo se estabeleça: o cão, a dinâmica populacional e a comunidade. Então, eu trouxe 3 exemplos para vocês aqui. Primeiro exemplo, cão em situação de rua, seja por abandono ou não, estabeleceu vínculo com pessoas da comunidade há mais de 1 ano, possui seu local de permanência estabelecido. Ok, né? Um cão comunitário típico, né? Segundo exemplo, cão que acompanhou seu tutor até o hospital, internado por Covid, e ficou por 3 meses. Seu tutor falece e o cão ainda fica à sua espera. É um cão forte candidato a ser comunitário por permanecer na região conforme os cuidados recebidos, né? Seja por profissionais do hospital, protetores independentes, enfim. E um terceiro exemplo, um cão abandonado recentemente e pessoas da região começam a cuidá-lo. Este cão pode ficar por ali ou não. Há um espaço de tempo entre o início dos cuidados pelos cuidadores e a consolidação do vínculo para que ele fique no local. Ele pode sair dali e arranjar outro local para ficar, pode ser atropelado, pode ser adotado, dentre outras possibilidades, né? E onde podemos encontrá-los? Primeiro cenário são as ruas da cidade, né? Eu trouxe um exemplo fora do Brasil, né, de Santiago, no Chile, porque esse caso exemplifica bem, né, assim, o quão forte é esse vínculo entre os moradores locais e os cães comunitários, tá? Eu trouxe, então, o caso do negro mata-papos, que entre 2010 e 2017 é, ficou conhecido, né, por acompanhar as manifestações locais e ficar ao lado dos manifestantes e não dos policiais, né? Ele tomava partido dos manifestantes. Então, ele se destacou por conta disso, até o seu comportamento mesmo nas manifestações, né? A gente vê aí nas fotos da esquerda, ele afrontando o policial, à direita acima, é, ele no meio, né, das, das, ah, das mangueiradas de água aí, e ele lá no meio, tá? Então, e com isso ele se tornou um santo padroeiro dos manifestantes, né? Porque ele faleceu em 2017 e desde então é sempre lembrado
principalmente durante as manifestações desde então, tá? Um outro cenário são as instituições de ensino superior. Trouxe um exemplo aqui ao lado esquerdo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde foi feita uma faixa de boas-vindas, né, aos calouros do ano de 2019, onde foi colocadas fotos dos cães que vivem no campus da instituição, né, os 5 cães. Então, notem o quão isso é importante, né, porque daí com os novos alunos já vão se familiarizando e sabendo que ali no campus, esses cães não são né, não são qualquer cão, né, eles vivem no campus. Então, essa forma de divulgação eu achei bem bacana. Inclusive, eles deixaram a fotinha do Batoré. Batoré faleceu, eles colocaram Batoré em memória, né, para dizer que ele também foi um cão comunitário para essa recepção aos calouros. E ao lado direito tem o caso do Orelha, na Universidade Federal de Pelotas. Saiu até numa reportagem em 2018, em que ele foi homenageado pela turma de biologia. Homenageado pela turma de biologia e incluído na placa, na placa da turma, né? Na placa de formatura da turma, tá? Homenagem de carinho. E, e quando a reportagem foi feita, em 2018, o Orelha já tinha, né? Já fazia 7 anos que ele morava no campus. Temos também condomínios, né? As áreas de condomínios. Aqui é um caso do Sequela, do ano passado, de 2021. Sequela, um cão comunitário, né, de condomínio, tem 15 anos e teve seu direito formalizado em assembleia de circular livremente no condomínio, né? Foi conversado que ele não gerava risco nenhum, seja quanto a doenças, né, para o condomínio, não incomodava ninguém, então tudo foi conversado e ele teve seu direito formalizado. Um outro cenário são escolas, em que os animais são incorporados ao planejamento pedagógico. Aqui eu trouxe para vocês o caso do Júlio e da Júlia, na Escola Municipal de Recife, em que eles fazem parte do projeto pedagógico intitulado Cão Lega, tá? E eu trouxe um vídeo para vocês verem um pouquinho do projeto. E, pessoal, esse vínculo é tão forte entre os moradores locais e os cães comunitários que, com a sua morte, eles também são homenageados, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos, um do cão amigo, no caso do Brasil e Santa Catarina, um cão que por 20 anos viveu feliz e liberdade pelas ruas da cidade de Santa Catarina, que o amou e respeitou,
né? Fizeram um monumento aqui em homenagem ao amigo. Viveu de 1994 a 2014. E um outro exemplo, inclusive conhecido, né, internacionalmente, é o cão Hachiko, no Japão, tá? Que a história dele, inclusive, virou filme. Quem não viu, convido a ver. O filme Sempre ao Seu Lado, que conta um pouco, né, da história do Hachiko, tá? O Hachiko viveu durante 12 anos, sendo que 10 anos foi na estação de trem, tá? E também fizeram, né, um monumento em sua homenagem, inclusive o local onde está o monumento é um ponto turístico, né? As pessoas que visitam um país vão até o local e tiram fotos e né, por toda a história de fidelidade do Hachiko quanto ao seu tutor. E o programa Cão Comunitário, ele foi impulsionado pelo importante papel social que foi visto com os cães como via por intermédio dos cães comunitários, tá? Diante da característica peculiar dos cães comunitários, que é o vínculo, né? O forte vínculo com os moradores locais. E a partir desse vínculo, os animais estabelecem um local de permanência. E com o programa cão comunitário, os animais, como são assistidos pelos moradores locais e pelo poder público, foi visto, né, um potencial para o papel social. Dentre esses potenciais, temos os cães agindo como barreira física, ou seja, eles impedem que outros cães adentrem e permanecem também na região. Barreira reprodutiva, porque esses animais são castrados, então não vão se reproduzir. Barreira sanitária, porque são animais assistidos, né, pelos moradores locais e pelo poder público. São animais, então, saudáveis e, consequentemente, de alta expectativa de vida. Podem agir também como sentinelas, tanto para zoonoses, mas também para questões sociais como a violência. Na medicina veterinária, inclusive, temos uma teoria bem consolidada, que é a teoria do elo, em que, é abordada a relação, né, das violências humana e animal, tá? Então, por exemplo, se a gente sabe de algum caso de um animal comunitário que foi violentado, né, que foi maltratado, serve de alerta para aquela comunidade, né? Por questões de saúde mental da pessoa, né? Porque se ela violentou um animal, ela pode vir a violentar também uma pessoa ou já violentou, né? Então, seria um alerta para a comunidade. E além disso, eles agiriam como pilares, né? Como colaboradores aí para o manejo populacional de cães nos municípios, né? Então aqui eu coloquei até um mapa para ilustrar isso, como que seria essa atuação dos animais, tá? Aqui eu coloquei uma parte, né, um mapa para representar uma parte de uma cidade. Coloquei cães comunitários e esses círculos são os raios que os animais ocupam, tá? Então esse cão comunitário ele fica nessa região, esse aqui nessa e assim sucessivamente. Então, cada um fazendo seu papel na região, todos castrados, vacinados. Então, diante dessa potencialidade
foi visto a necessidade de se construir, né, um protocolo pro programa Cão Comunitário, tá? Para pensar em pontos fortes e nos desafios para a implementação de um programa no município. O programa Cão Comunitário seria uma estratégia adicional ao manejo populacional de cães e gatos, lembrando que o manejo populacional é um conjunto de ações, né, que devem ser implementadas concomitantemente, né? E para que o programa seja implementado, minimamente alguma dessas ações já devem estar em vigência, por exemplo, o programa de castração, vacinação antirrábica gratuita, né? Não precisam estar todas em vigência, no entanto, minimamente algumas, e com a implementação, trazer essa abordagem, né, mais completa do manejo populacional. O programa, então, refere-se a uma estratégia adicional ao manejo populacional de cães, que visa a promoção do bem-estar animal, controle populacional, saúde única e participação social. Foi um trabalho do meu mestrado, onde foi feita parceria com 5 municípios do estado do Paraná, via Secretaria Municipal de Saúde em alguns municípios, outros do meio ambiente, e teve município também que ambas as secretarias já trabalhavam juntas, que foi ótimo. E a partir dessas parcerias foi possível o levantamento de pontos fortes e desafios, para que fosse possível, né, a criação do protocolo norteador para a implementação do programa em municípios e adaptável a outros cenários, como instituições de ensino superior, condomínios e escolas. Então, o protocolo veio, dentre das características, né, do protocolo, veio exatamente para nortear algumas ações, por exemplo, triagem por critérios, né? Quais são os critérios para considerar o cão comunitário, incluí-lo no programa, né? Para fazer o cadastramento dos animais no município, quais seriam as ações e quem seria responsável, né? Por tais ações, orientações à comunidade, um banco de dados, né? Super importante que haja um registro de informação, seja para consulta de informações pontuais, mas também para avaliação do programa, né? Culturas por indicadores. E as etapas do programa são 4. A primeira é sobre o diagnóstico situacional do município, né? Para conhecer o município. No segundo momento, adaptação do protocolo quanto às corresponsabilidades e seus atores sociais. No terceiro momento, são ações mais diretas com os animais, a pré-triagem, triagem, cadastramento pós-cadastro. E, por último, o monitoramento anual dos animais cadastrados e seu entorno, ou seja, novos animais que conseguirem, né, permanecer ali no local também devem ser assistidos, né, principalmente castrados e vacinados e identificados, né. E com isso alimentar o banco de dados e avaliação por indicadores, né, do programa. No programa falamos muito na corresponsabilidade, gosto muito até de usar essa analogia do pódio, né, primeiro, segundo, terceiro lugar, porque como se trata de uma questão social, coletiva, né, então a solução também é coletiva, então envolve mais de um ator social, e essas responsabilidades têm uma hierarquia, sendo a primeira delas é o poder público, em função de que o animal em situação de rua é de relevância para a saúde pública, então seria aí para encabeçar a Secretaria Municipal de Saúde e do Meio Ambiente, tá? Há critérios para o recolhimento
de animais em situação de rua, por exemplo, né? O animal comunitário, por exemplo, não é, ele tem o seu reconhecimento, né? A sua regulamentação de estar em situação de rua, né? Então ele não é recolhido. E outros animais também que não sejam para fins de controle populacional, como era na época da carrocinha, tá? Principalmente pelo fator efeito vácuo. O que que é isso? Quando a retirada de um animal do local, né, por exemplo, a carrocinha, na época, que saía recolhendo os animais, não adiantava porque outros animais amanhã apareciam, né? Então não era solução, e sim uma forma só de enxugar gelo, né, aos olhos dos moradores locais. Além disso, em 2017 veio uma legislação federal bem significativa para nós, em relação ao controle de natalidade de cães e gatos, né, que foi posto aí mais um motivo, né, para que os municípios corram, né, corram atrás de estratégias para esses fins e se capacitem, né. E no segundo lugar do pódio seriam os cuidadores e mantenedores, que são moradores locais que assistem esses animais voluntariamente, e em terceiro, a própria comunidade, né, para incluí-las aí a participarem dessa responsabilidade compartilhada, já que os animais em situação de rua é responsabilidade, né, da comunidade, né, seja por abandono, enfim, né, então trazer a comunidade para essa responsabilidade é muito importante. E dentre as orientações que são fornecidas aos cuidadores e à comunidade, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, é sobre o manejo de alimento e de água, tá? Por exemplo, essa forma aqui de bebedouros e comedouros fixos não são recomendadas. Por quê? Porque os cães comunitários, primeiramente, não precisam deles, tá? Eles Eles já possuem uma rotina com seus cuidadores, então eles sabem onde, quando e com quem conseguir alimentação e água, né? E aí também tem essa questão de, uma coisa é alimentar diariamente um comunitário, né? E outra coisa é você estar passando, né, na rua e ver um animal com fome e aí fornecer uma comida, né? E outra coisa é sair pela cidade instalando esse tipo de bebedouros e comedouros, tá? E um outro ponto, porque não são recomendados, é porque acaba prejudicando o bem-estar animal, o facilitar ações de envenenamento, urina nesses compartimentos, tá? Também acaba promovendo brigas, né, por comida entre os comunitários e outros cães, tá? Em relação também, acaba prejudicando a sanidade ambiental, acaba sendo atrativo a animais sinantrópicos, ratos, pombos, inclusive o mosquito mesmo da dengue, né? Por exemplo, esse modelo dificulta muito, né, a limpeza e troca do conteúdo. Então, por esse motivo, né, também acaba prejudicando. E por último, o manejo populacional, porque a gente acaba não tendo controle, né, do cão que se alimenta ali, e ainda a gente acaba colaborando com a guarda irresponsável de animais semi-domiciliados, tá? Então, aqui acaba alimentando também aquele cão que tem dono e que não deveria estar na rua, e a gente está colaborando com aquele cão ali, né? Está na rua, se reproduzindo, se alimentando, enquanto né, na ausência da supervisão do seu tutor, tá? E com isso, eu deixo aqui um recado que, por mais que a gente tenha das boas intenções, a gente tem que lembrar que a rua é um local público, né? E
E a gente não pode fazer qualquer coisa, né? Tem que ter cuidado, tem que colocar na balança questões positivas e negativas quanto à tomada de decisão, porque senão pode acabar gerando resultados contrários ao que queremos, né? Por exemplo, nesse caso aqui. Mas e aí, Juliana, como seria a forma adequada? A forma adequada, eu trouxe até um vídeo aqui para a gente ver, mas seria um simples pote de sorvete, por exemplo, a água pode ser à vontade, né? A comida que teria horários para fornecer alimentação, com a rotina que eu falei. A água, desde que seja feita a higienização dos recipientes e a troca do conteúdo diariamente, tá? E quanto à alimentação, manter o local limpo sem restos de comida ou ração. Aqui nesse vídeo vocês veem que os cães estão esperando, né? Vem em determinado horário e esperam o seu cuidador colocar a ração nos respectivos comedouros, né? Nos potinhos. Ai, meu Deus. Tá? Nos potinhos. Não vou conseguir voltar. Eles ficam aguardando. Que é um caso de um comércio. E aí, a água aqui. E aí, a água à vontade do lado de fora. O potinho super limpo, né? Capricho de limpeza. E o conteúdo, ó, cheinho e limpo também. Tá? Então, essa seria uma forma adequada de oferecer alimento e água aos animais comunitários, tá? Aos cães comunitários. E, por fim, os impactos visados seria, então, a promoção de bem-estar animal, porque os cães comunitários são cães, né, cães assistidos, então são cães saudáveis e com alta expectativa de vida, promoção de saúde única por atuarem com barreira sanitária, como foi dito, sentinelas, promoção de controle populacional por serem animais castrados, vivendo em seu local de permanência estabelecido, serve como barreiras físicas a outros cães e reprodutivas, e a promoção de participação social, seja por educação em saúde e guarda responsável, mas também na promoção das instituições responsivas e comunidades resilientes quanto ao cumprimento dos padrões nacionais e locais de bem-estar animal e fortalecimento de grupo para gerenciar a população de cães em sua comunidade. Eu finalizo aqui, então, com uma frase de um aluno da Universidade Federal do Paraná, no campus Litoral, com a morte de um dos cães comunitários lá. O aluno deixa essa reflexão que eu achei muito linda, né? Algumas famílias têm a sorte de receber o amor de um cão, mas às vezes o amor é tão grande que ele prefere dá-lo a toda uma comunidade. Então, pessoal, eu finalizo aqui, tá? Deixo o meu contato, deixo as redes sociais, o e-mail, cãocomunitariobrasil@gmail.com. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, tá bom? Deixo aqui meu muito obrigada.